Olá, galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula diferente. Hoje nós vamos corrigir tudo que nós vimos nas aulas anteriores. O que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar com propriedades da matéria, que foi nossa primeira aulinha online, ok? Vamos lá então. O que nós vimos e para poder responder essa atividade? Nós vimos todo o conteúdo disponível para nós em aulas, né? A aula presencial e a aula online, ok? Propriedades da matéria. Então, nós vamos começar aqui, né? Que no formulário era para responder o e-mail e colocar o seu nome. Nós vamos começar na nossa primeira perguntinha. Massa, extensão e impenetrabilidade são exemplos de quê? Nós vimos que a propriedade da matéria ela é separada em gerais e específicas. As gerais, elas são aquelas propriedades feitas para quem? Para todo tipo de matéria. Então, qualquer tipo de matéria pode ter aquela propriedade geral. Já as específicas, como o nome já diz, ela é específica para um determinado tipo de matéria. Um determinado ponto de fusão, ponto de ebulição, um sabor, um gosto. Então, cada tipo de matéria ela tem o seu ponto específico, né? Aquilo que é característico daquela matéria. Então, aqui ele está perguntando aqui, massa, extensão, impenetrabilidade. Lembra quando eu falei com vocês da impenetrabilidade? Que é quando dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço? Que eu dei um exemplo de um carro batendo num poste. Ou seja, a gente viu então que massa, extensão e impenetrabilidade são exemplos de quê? Propriedades gerais da matéria. Então, quem colocou propriedades gerais, certinho, acertou, ok? E a densidade? Nós falamos muito na sala de aula sobre a densidade, né? Vimos que a densidade é uma fórmula para medir duas coisinhas. Ela é a razão entre duas propriedades, né? Duas propriedades gerais da matéria. Então, quando nós falamos que a densidade é uma propriedade definida por quem? Qual é a razão que é definida a densidade? Nós vimos lá, então, que a densidade ela é definida por duas propriedades gerais da matéria. Logo, a nossa questão certa aqui é massa e volume, ok? Certo? Nós vimos, então, que a resposta é massa e volume.
Vamos lá, gente. Questão 5. A questão 5, ela está querendo saber o seguinte. Vamos lá. Uma pessoa comprou um frasco de éter anidro, que o conteúdo do frasco não foi alterado com a adição de solvente. Basta que ele determine com exatidão o quê? A gente sabe, então, que aqui ele está querendo saber das propriedades específicas e das gerais. As gerais, a gente sabe que toda matéria ela vai ter. Então, se eu quero saber com exatidão se aquele éter ele é puro, ele não tem um solvente dentro dele, eu vou precisar, então, procurar nessa questão propriedades, então, específicas. E quais dessas aqui são propriedades específicas? A gente sabe o quê? A densidade. A gente sabe que a densidade é a razão da massa e o volume de uma substância. A gente também sabe que ela é uma propriedade específica da matéria. Então, a questão aqui, número 1, tá? Ok. O volume. O volume é uma propriedade específica ou ele é uma propriedade geral da matéria? A gente aprendeu, então, que o volume, já que a densidade é a razão da massa sobre o volume, a gente sabe, então, que a densidade ela é a razão de duas propriedades gerais da matéria. Então, volume aqui a gente vai descartar, porque volume é uma propriedade geral. Então, qualquer matéria vai ter o seu volume, pode ser igual. A temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição é quando ele atinge um ponto mais de 100 graus Celsius. Então, a gente sabe que ponto de ebulição e fusão são propriedades específicas da matéria. Então, para a gente saber aqui sobre o éter, a gente também vai precisar saber a temperatura de ebulição, porque é específico, cada um tem o seu. Cada matéria tem a sua. Então, a gente pode utilizar também a temperatura de ebulição para descobrir se esse éter aqui ele não foi adulterado com solvente. E a massa? A gente já viu, então, que massa e volume são propriedades gerais. Então, a gente não consegue identificar uma substância somente pela massa, porque ela é geral. Então, dessas afirmações, são corretas apenas quem? A densidade e a temperatura de ebulição, ou seja, número 1 e número 3. Então, a questão correta é essa aqui. Certo? Todo mundo acertou? Eu tenho certeza que vocês foram ótimos nessa questão. Certo? Vamos então para a próxima questão. Vamos lá, nono ano, vamos na questão 7. Qual é a questão 7? Vou ler com vocês aqui. O hidróxido de magnésio possui alta basicidade, é solúvel em água e possui sabor adstringente. Palavra difícil de falar, hein, galerinha? É empregado na medicina como laxante, vendido em farmácias com o nome de leite de magnésia. As pessoas tomam geralmente quando estão com problema no estômago, porque ele é base, né? Ele é básico. Ele não é ácido, é base. Quais os tipos de propriedades do hidróxido de magnésio que estão respectivamente relacionados no texto? A gente viu aqui então que o hidróxido de magnésio, ele é base, né? Ele não é ácido. Então a gente começa a relacionar base e ácido com química. Ele é solúvel em água. Nós vimos nas propriedades físicas a solubilidade. Então, a gente já identificou aqui, ó, químico e físico. E ele tem esse sabor adstringente, que é aquele sabor que gruda na boca da gente. Então, o sabor, a gente sabe que é uma propriedade específica chamada organoléptica. Então, aqui a gente consegue já identificar qual é a questão, certo? A questão, então, aqui, a correta é química, física e organoléptica. Muito fácil essa questão, né? Foi uma questãozinha boa de fazer, certo? Então, vamos para a próxima questão. Vamos para a nossa última questão, questão 9. Falam o seguinte: as propriedades de um material utilizadas para distinguir-se um material do outro são divididas em organolépticas, físicas e químicas, certo? Então, associa a primeira coluna com a segunda e assinale a alternativa, que apresenta as ordens corretas das respostas. Então, ele quer saber o que aqui? As propriedades específicas, a física, a química e a organoléptica.
O que a gente pode, então, identificar aqui? Sabor. Sabor a gente viu que é químico, é físico, é organoléptico. Nós vimos que organolépticos são as propriedades específicas que têm a ver com sabor, com cheiro, com cor. Então, aqui a gente pode marcar o sabor como organoléptica, certo? Ponto de fusão. Ponto de fusão, a gente já viu que é ponto de fusão e ebulição. Se é ponto de fusão e ponto de ebulição, nós vimos que é uma propriedade específica, é a propriedade física da matéria. Então, nós podemos marcar aqui, certo? Combustão. Combustão é quando uma substância é colocada para queima. Ocorre uma queima, então ocorre na presença de oxigênio. E então, nós sabemos então que essa propriedade é uma propriedade química, certo? Então, vamos lá. Reatividade. O que é reatividade? É a tendência que uma reação química tem de acontecer. Então, o nome já diz, é uma propriedade química, certo? Densidade. Nós já estamos carecas de saber, né? Todo mundo já sabe, eu tenho certeza que vocês já estão craques em saber. Densidade é uma propriedade física. Então, vamos lá, vamos colocar aqui física. E odor. Odor tem a ver o que, gente? Sabor, odor tem a ver com propriedades organolépticas. Então, vamos marcar aqui. Estados físicos da matéria. Não, eu já respondi. Estados físicos da matéria. Então, a gente sabe que é físico. Então, essa é a resposta da nossa atividade, ok? Então é isso. Essa foi a nossa correção de atividade. Então, o que nós podemos dizer? Que nós aprendemos propriedades da matéria, nós fizemos as atividades na aula, né, no presencial, nós corrigimos no presencial, agora a gente está online, então nós estamos agora terminando então a nossa correção de propriedades da matéria. Então, a gente encerra aqui e a gente se vê então na próxima aula, ok, galerinha? Então tá, tchauzinho!